Cara, o Brasil é tão indígena e ele nem se dá conta, assim, sabe? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a importância da escrita para a história do movimento indígena no Brasil. Eu entendo, assim, que a presença indígena nesses espaços literários é o que faz a nossa literatura ser interessante hoje. Faz deslocar um pouco os homens brancos do Rio, São Paulo, assim, numa produção completamente egocêntrica. E sobre como isso ganha ainda mais relevância diante de um histórico de apagamentos. Algo escrito nem sempre é um texto. Quem lê nem sempre é um leitor. E quem escreve nem sempre é um autor. Isso porque o ato de escrever foi, e talvez ainda seja, uma das ferramentas mais usadas para a hierarquização social. E aí, ao longo da história, isso deixou marcas que revelam muito do que a gente pensa e entende como autoria de povos indígenas no Brasil. A autoria coletiva indígena, ela sempre existiu. O problema é que ela foi descaracterizada por conta da história de apropriação dos povos indígenas. Para entender essas questões, conversamos com a escritora e pesquisadora Truduá Rico, do povo Macuxi, e com a linguista Carolina Rodrigues. Eu sou a Maíra Trinca, bióloga, comunicadora de ciência, e você já me conhece aqui do Oxigênio. E eu sou a Lívia Mendes, linguista e especialista em jornalismo científico, e também já apareci algumas vezes por aqui. Você está ouvindo Oxigênio, um programa de ciência, cultura e tecnologia. Eu sou pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos, o LabEURB, que pertence ao NUDECRI, da Unicamp, e sou também professora no Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, também da Unicamp. A minha formação inicial é em letras, mas eu me especializei em linguística, fiz o doutorado, pós-doutorado, especificamente nas áreas de análise do discurso, história das ideias linguísticas e saber urbano e linguagem. Essa que você ouviu é a Carolina. Nos últimos anos, ela tem se dedicado a pesquisar a língua guarani e as relações dessa língua com a atuação dos jesuítas na região que era a província do Paraguai. Que, na verdade, não deve ser confundida com a província civil do Paraguai, porque a província jesuítica ocupava todo o sul do Brasil, a Argentina, parte da Bolívia, enfim. O Guarani era a língua falada pelos povos indígenas da região e que teve os seus primeiros registros escritos feitos por esses jesuítas. O espaço em que surge a escrita em Guarani vai determinar a finalidade com que é introduzida a escrita nessa língua, vai determinar a relação entre escrita e oralidade, vai determinar o que é um texto, o que é ler e o que é escrever em Guarani. Os jesuítas chegaram na região por volta de 1580 e se instalaram ali, fundando a tal província. Esses missionários tinham como tarefa estudar a língua local. A finalidade principal, desse trabalho linguístico era se comunicar com os indígenas no dia a dia, aprender a língua, que os missionários estrangeiros pudessem aprender a língua para se comunicar com os indígenas e para catequizar. A questão principal não é o cultivo da língua como bem cultural, isso pode até ter um resquício, mas não é esse o objetivo principal. Essa lógica por trás do estudo do Guarani faz com que a escrita e a gramática utilizada para essa língua fosse bem diferente de outras línguas. Enquanto as línguas europeias tiveram sua escrita elaborada e rebuscada como uma forma de enriquecimento cultural, a escrita das línguas indígenas era muito mais pragmática, usada apenas como um instrumento para ensinar outros jesuítas. Ainda assim, a Carolina conta que as primeiras gramáticas, as primeiras organizações e as regras linguísticas do mundo surgiram todas meio que juntas. É interessante isso, porque muitas vezes a gente pensa que as gramáticas europeias foram feitas primeiro, das línguas ameríndias, por exemplo, depois, e não. A primeira gramática em francês, do francês, tem 2, 3, 4 anos de diferença com a primeira gramática do Nahuatl, no México, por exemplo. Só que nesse momento, na Europa, durante o Renascimento, as gramáticas estavam surgindo para organizar e padronizar as línguas que representariam os estados-nação, como o francês, o português e o espanhol. Era preciso reduzir as variações dos dialetos, fixar regras linguísticas para dar uma ideia de unidade para aquele território. Gramatizar uma língua, assim como escrever essa língua, é importante para consolidar regras gramaticais e fazer com que ela mude mais devagar.
Por isso as gramáticas surgem com a formação dos estados, porque conforme as nações hegemônicas iam colonizando diversas partes do mundo, levavam também o processo de gramatização das outras línguas. Essa associação, né, língua-cidade, através da ideia do movimento, da fixação, eles tinham que fixar a língua pela escrita e fixar os indígenas em povoados, não é? Para que, como dizia o Manuel da Nóbrega, o padre jesuíta, era preciso fazer com que ficassem quietos, né? E não se movessem o tempo todo. Ele reclamava que o trabalho da catequese era jogado fora, porque eles se mudam o tempo todo. De novo, a gente percebe aí a linguagem sendo usada como uma forma de dominação desses povos. O estudo da língua guarani não estava a serviço dos povos indígenas e sim dos colonizadores. Mesmo que eles começassem a dominar a escrita da sua língua, isso não significava que eles iriam conseguir realmente se apropriar política e culturalmente dessa ferramenta. A cultura é imposta como modelo, ao mesmo tempo que se impede o acesso integral a esse modelo. Porque senão a desculpa para a subordinação desaparece, não é? E a Carolina encontrou, em alguns textos da época, exemplos que mostram isso muito bem. Ela deu o exemplo de vários textos religiosos que eram escritos em Guarani, mas que não eram lidos pelos indígenas. Porque esses textos traduzidos em Guarani se destinavam aos missionários, não eram dados para a leitura dos indígenas, que eram mantidos maiormente não alfabetizados, não é? Era para que os missionários aprendessem e pudessem transmitir oralmente aos indígenas. Então, na verdade, o destinatário do conteúdo do texto, né, da mensagem religiosa, que era o indígena, não era o leitor do texto. Então, não era um público leitor, era um público ouvinte, era um auditório, porque quem lia era o missionário. Ela também identificou o mesmo deslocamento da função do autor desse texto. Um dos exemplos mais didáticos é do indígena chamado Nicolas Yapuguai, que publicou 2 volumes de sermões bíblicos escritos em Guarani, só que sob direção de um missionário. Então, o que significa sob direção? Significa que a responsabilidade é do missionário. Bom, aí já temos uma dica, não é? Mas o prefácio é fantástico. Eu acho que Foucault leu esse prefácio para definir a função autor, né? Porque quem faz o prefácio ao livro é Paulo Restivo, o missionário. Até aí tudo bem, a gente pode fazer o prefácio de outro livro, né? Mas o que é interessante é que todos os eu, as primeiras pessoas, é o missionário que assume em primeira pessoa. Então, assim, ele chama o leitor de meu leitor, as doutrinas que eu te ofereço. Isso mostra pra gente que apresentar o Nicolas Yapuguai como autor era quase como um disfarce, um fingimento. Que ele estava ali para que os missionários pudessem dizer que havia uma participação indígena, mas que não tinha liberdade de decidir o que ou como escrever. Nesse processo de entender um pouco a escrita e os povos indígenas, eu queria dizer assim que a escrita, essa escrita assim, de escrever um nome, de escrever um poema, de escrever um livro, ou de aprender a escrever alguma coisa que é importante assim no dia a dia, não é dessa escrita que nós estamos falando quando a gente fala assim, dos povos indígenas conseguirem escrever e serem uma sociedade desenvolvida. A gente está falando de um sistema de escrita que cria documentos, que cria cartórios, que cria notários, que cria uma legislação para validar, por exemplo, um processo de expropriação territorial. Essa que você acabou de ouvir é a Truduá do Rico. Eu sou indígena Macuxi, o povo Macuxi está no estado de Roraima. Eu sou escritora, essa é uma parte que eu atuo no âmbito da literatura, e eu também sou pesquisadora de literatura indígena, e essa é a segunda parte assim, da minha atuação no âmbito da pesquisa. Eu conheci o trabalho da Truduá num grupo de leitura que eu faço parte. A gente leu Originárias, uma antologia feminina de literatura indígena, que é uma coletânea organizada por ela, mas com histórias de diversas autoras de diferentes povos. Ela faz parte de um movimento contemporâneo de autores indígenas, como Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Eliane Potiguara, Geni Nunes e por aí vai. A literatura indígena passou por diferentes fases no Brasil.
Ela começou muito antes da chegada dos jesuítas, com a cultura oral, ainda sem registros escritos. Essa primeira fase, estruturada na oralidade, ainda é muito pouco aceita como literatura. Vamos falar disso um pouco mais para frente. Continua por aqui para entender. Então, os registros dos jesuítas formam uma segunda fase, com esses primeiros textos escritos, como a gente viu, mas não exatamente respeitando a cultura indígena. Depois, a gente teve, durante o modernismo, lá na semana de 22, autores como Mário de Andrade, autor de Macunaíma, por exemplo, se apropriando de histórias indígenas naquela onda de antropofagia e ficando famosos por isso. O José de Alencar, Mário de Andrade e Oswald de Andrade fizeram carreira com nacionalismo indígena. É uma terceira fase que a gente fala assim, mas agora a gente vai escrever. A gente vai fazer nossas histórias, a nossa literatura com esta identidade, porque esta identidade é um território que o Brasil precisa reconhecer, que tudo que diz respeito a nós tem valor e tem alguém ali para reivindicar, dizendo assim, você não vai falar de nós de qualquer jeito, como se a gente fosse um nada, ou como vocês estavam acostumados a tratar a gente. Eu acho que é por isso que talvez esse identitarismo ameace, né? Porque essa pessoa não está pronta ainda, ela está muito mais na defesa de, nossa, vai me podar de pesquisar, vai me podar de escrever, vai me podar de publicar, vou ser mal vista. Vai mesmo. Vai, vou te dizer com certeza que vai. A Trudruá está falando aqui de pessoas que falam sobre os povos indígenas ou sobre elementos da cultura indígena como se fossem donas desse saber, ignorando o movimento e a história desses povos. Como livros ou mesmo pesquisas acadêmicas que se apropriam desse conhecimento sem dar os créditos, as referências ou mesmo sem ter representantes indígenas fazendo parte do trabalho. Isso porque, como a Trudruá contou na entrevista, esses escritores e pesquisadores sempre viram as práticas de indígenas como sem dono. O motivo está no fato de que a maioria dos povos indígenas não tinham, e ainda, em algumas regiões, continuou não tendo acesso ao domínio da escrita de suas línguas maternas. Por esse motivo, não era considerada a participação do próprio indígena nessas produções. E eu acho que esse argumento ele foi utilizado assim, por muitos anos, por décadas, né, pelos indigenistas e também pelos professores que sempre pesquisaram povos indígenas e se tornaram porta-voz desses povos indígenas. E eu acredito assim que boa fé é uma fé. O fato é que isso virou uma tradição e essa tradição acabou colocando, né, esses pesquisadores que muito colaboraram, muito ajudaram, não estou nem julgando isso, mas colocou eles assim como paladinos, né? Colocou como representantes de povos indígenas, como uma voz de autoridade, uma voz de tradução entre dois mundos. Traduziu o mundo branco para os indígenas e traduziu o mundo dos indígenas para os brancos. Então essas pessoas eram as autoridades. É uma ideia que está muito ligada à noção de que os povos que usam a escrita são, de alguma forma, superiores do que sociedades que chamamos ágrafas, ou seja, que transmitem seus conhecimentos exclusivamente por meio da tradição oral, sem ter desenvolvido um sistema próprio de escrita. Eu vou trazer a Carolina aqui de volta para ajudar a gente a entender isso. E olha só, de novo, porque os europeus, então, gramatizaram as línguas do mundo, instrumentaram as línguas do mundo a partir do modelo que eles tinham usado, da gramática greco-latina, e também transformaram os espaços do planeta, os territórios, a partir do modelo urbano europeu. Então, veja como os processos de gramatização massiva também coincidem com o processo de urbanização, isto é, de transformação das línguas e dos territórios do planeta, né, em direção ao modelo da escrita, da gramática e da cidade europeia. É como se, porque a história da Europa seguiu esse caminho, passando da tradição oral para a tradição escrita, do nomadismo para as cidades, todas as sociedades do mundo tivessem que fazer o mesmo percurso. Então, esse modelo da escrita, esse modelo da cidade, nesse discurso historiográfico, né, vai estabelecer uma relação entre espaço e tempo. Por quê? Porque as sociedades cujas formas de vida não produziram esse modelo específico de espaço, que é a cidade, são jogadas, situadas para trás no tempo. São pré-históricas, estão atrasadas, não chegaram lá. Então, há uma temporalidade que vai ser acionada a partir do modelo de espaço, que é produzido a partir de suas tecnologias, entre as quais a escrita.
Só que essa é uma visão bem distorcida de como as coisas funcionam. Não é porque a escrita foi necessária para a organização de um modo de vida que ela é essencial em todas as configurações sociais. E tem uma questão muito importante aqui. É que essa leitura de mundo não vem sem propósito, sem querer. Ela foi moldada para justificar uma ideia de superioridade. Você estar numa sociedade de escrita e não dominar a escrita é uma grande desvantagem, né? Não ser alfabetizado numa cidade é uma grande desvantagem. A questão é quais são as explicações, né? E como isso acaba sendo ontologizado. É uma característica ontológica dessas sociedades ou desse sujeito, não é? Então, de fato, o que há é o que eu chamei de uma memória da língua marcada pela escrita e uma memória do espaço marcada pelo urbano. Eu explico, né? O que é memória no sentido discursivo da análise do discurso? Memória não é lembrança. É o contrário, digamos, pelo menos esse tipo de memória discursiva. É aquilo que já foi dito, esquecido e passou a ser do senso comum e faz sentido nas próprias palavras, não é? Então, a gente tem essa memória da escrita. Memória da escrita, o que é? Você imagina a língua, você imagina através da escrita alfabética, não é? Você vê um espaço que não tem cidade, parece um espaço vazio, e não está vazio, né? Sendo uma floresta, o espaço de populações indígenas, não é? É como se houvesse, ainda que de forma inconsciente, uma associação automática entre cidade e progresso, linguagem e inteligência. É como dizer que uma pessoa analfabeta não sabe ler porque não quer ou porque não tem capacidade, e assim excluir completamente o papel do Estado, da escola e de outras pessoas nesse processo de transmitir essa habilidade. A Carolina deu um outro exemplo muito bom de como isso foi manipulado para fazer povos indígenas parecerem menos capazes do que as pessoas brancas. A educação literária, artística, da escultura, da pintura, da música, são considerados como o modelo, né, de educação aos indígenas. Mas aí vai nos povoados e mostram, essa daqui é a escultura feita por um indígena, essa aqui por um europeu. E de acordo com esse modelo, a feita por um indígena, parece uma caricatura, muito simplificada. Então, como se apresenta isso? Olha, os jesuítas até ensinaram, mas até aí eles conseguiram chegar. Esse resultado aquém, de acordo com um certo modelo, se apresenta como uma incapacidade ontológica natural dos indígenas. Eles não conseguem se apropriar desse modelo, então tem que se manter como subalternos. O que não se diz é que aos indígenas não se ensinava as técnicas preparatórias para fazer uma escultura que se ensinava aos escultores europeus, nas escolas de artesãos europeus. Simplesmente se dava o pedaço de madeira dos indígenas e falava, olha, copia aqui. Se a gente parar para reparar, a mesma lógica continua até hoje nos discursos meritocráticos, né? É uma ideia de que a habilidade de uma pessoa, seja ela indígena ou não, só depende do seu esforço individual. E assim, oculta completamente o papel da sociedade de ensinar as bases necessárias para isso. E tem outro ponto interessante aí. Olha como a gente tem todo um referencial do que deveria ser uma sociedade, baseado quase que exclusivamente num único modelo, o europeu. A escultura, a música, o jeito de se vestir, tudo segue as regras estabelecidas na Europa. Só que na maioria das vezes isso não é colocado em perspectiva, né? É naturalizado, colocado como um processo único para o mundo todo. Como se isso fosse um processo inexorável. Quando, na verdade, a gente devia estar olhando para isso mais como possibilidades de modos de viver numa diversidade gigante de culturas. Só que é muito natural, por conta da nossa história, a gente achar que o que vem desse padrão europeu é sempre o melhor. Uma coisa importante que eu acho também, isso não tem a ver com o que a gente acha de melhor ou pior. No sentido de que se você nasce, cresce numa sociedade urbana e da escrita, você pode ser absurdo não escrever a língua. Ou não se fixar, mas esse é problema seu, vamos dizer assim, não é? Porque assim, você não é o centro, não é? Então não precisa gostar. Até hoje, a escrita tem sido um reflexo disso.
Ao longo da Idade Média, como a escrita tinha praticamente sido sequestrada pela Igreja na Europa, fazendo com que fosse quase exclusiva dos sacerdotes, ela se tornou um símbolo de conhecimento. Como se um conhecimento só tivesse valor se tiver escrito, aquela ideia de que isso garante que ele será transmitido para o futuro. Isso também explica, voltando no que a gente estava falando antes, por que a primeira fase da literatura indígena, que estava na oralidade, não é considerada. Tem muita produção indígena que é uma produção intelectual, que esteve no âmbito do imaterial, porque os povos indígenas foram impedidos de desenvolver sua própria escrita e, ao mesmo tempo, foram impedidos de adotar a escrita alfabética, né? Esse foi um jogo sistemático do Estado para impedir a presença indígena na sociedade brasileira. Ou então, de forma mais sutil ou até mais perversa, o que era feito era diminuir a identidade indígena de quem escrevia. Uma coisa de se sabe escrever, então já não é mais indígena. Um pensamento totalmente relacionado àquela ideia de progresso linear que a gente falou agora há pouco, que considera os povos indígenas como se estivessem no estágio cultural anterior ou inferior aos dos povos europeus. Nesse caso, quando os povos indígenas e os sujeitos indígenas eles começam a escrever, a publicar, a romper essa tradição de que tudo que eles têm está na oralidade, e quando está na oralidade não pertence a eles, os primeiros escritores eles vem com essa tradição de dizer não tem autoria porque vocês nunca deixaram, o país nunca deixou, nunca considerou, né, que um indígena que escrevesse, falasse língua portuguesa ou conhecesse os costumes da sociedade dominante pudesse ser considerado indígena. O que eu quero dizer com isso não temos direito à nossa propriedade intelectual, imaterial, que está na oralidade, porque ao escrever elas não somos mais tão indígenas. Aqui é importante a gente parar e explicar algo com mais calma, porque mesmo para mim isso não estava bem claro quando eu comecei a conversar com a Trudruá para esse episódio. Quando você fala de oralidade, eu penso em um sistema, em um dispositivo de memória que é trabalhado assim pelos povos indígenas. Quando você fala de voz alta, você está falando desse oral, né, de uma fala oral. Um é sistema de conhecimento, um é prática. Então, são diversos, né? Eu entendo dessa maneira, assim. Não podemos entender a oralidade como uma fala, como se ela não tivesse consciência, mas ela tem um sistema todo organizado, de memória mesmo, assim, que vai de geração em geração e vai ensinando valores, né? Tem uma ciência que acompanha. Ou seja, quando a gente estiver falando de oralidade aqui, estamos falando de um conjunto de práticas que faz parte de uma tradição de centenas de anos, que foram capazes de fazer permanecer o conhecimento sem precisar de recursos escritos. De certa forma, isso permeia o trabalho da Trudruá como escritora hoje. Eu ouvi uma entrevista dela falando sobre o último livro que ela acabou de publicar, O Tempo de Retomada, e como ela tinha o hábito de ler em voz alta para a mãe dela enquanto estava trabalhando no texto. Quando eu penso o escrito ou o texto escrito, eu me preocupo muito assim com uma sofisticação que elas são contadas nessa oralidade. Quando minha mãe tenta me passar certos valores, eu fico assim impressionada, porque eu realmente me sinto indo para um outro tempo a partir da palavra, eu me sinto viajando assim num outro tempo. E era essa ideia assim de talvez transportar as pessoas para esse tempo que eu nunca sei se eu vou conseguir, ou nunca sei se as pessoas vão se abrir para elas. Mas é uma preocupação de que talvez o mesmo ritmo ou o mesmo balanço que eu escuto e que eu sinto. Durante a entrevista, eu comentei com a Trudruá como eu tenho percebido um pouco um movimento na literatura de resgatar esse jeito de contar histórias. Como eu falei, eu participo de um clube de leitura e isso é algo que vira e mexe aparece por lá. De como é gostoso a gente ler um livro que você tem a sensação de que a autora está ali falando mesmo com você. A Trudruá contou pra gente que, além do contato com as histórias contadas pela mãe, ela também teve, desde sempre, uma ligação muito forte com a literatura. Que os livros sempre tiveram um papel muito importante, não só de companhia, mas de vivência para ela. Eu cresci com a literatura, e a literatura me fez viajar por tantos mundos, me faz sonhar, me faz chorar, me faz sentir uma magia de artista. Então, eu não poderia desejar outra coisa que não, né, viver com a palavra. E aí, nesse sentido, eu também entendo que dá para levar um pouco essa magia nessa escrita literária. E esse era o trabalho, assim, de talvez transportar um pouco aquilo que eu sinto quando eu escuto essas histórias. Ler em voz alta é importante,
assim como ler em silêncio também, mas como eu tenho essa preocupação que a minha comunidade leia, eu também fico pensando assim, como que elas vão ler isso, a disposição das frases, desce isso, para ir num ritmo tão longo, né? Esse trabalho prático de como pode também emular um certo oral. Uma coisa importante que dá para perceber nas falas da Trudeau, quando ela está falando sobre o que espera dos livros dela, é que essa oralidade, tanto a tradição quanto o hábito de ler em voz alta, estão muito relacionadas com o coletivo. E aí entra outro ponto. Não é porque um conhecimento é coletivo que ele é de todo mundo. Um segmento assim, que fica muito evidente no Brasil é o núcleo de folcloristas, o núcleo de estudiosos assim, brasileiros que olham para esses conteúdos, olham para esses materiais, para essas narrativas e entendem ela como uma cultura popular. A cultura popular nesse sentido de que ela é de todo mundo, mas não tem uma autoria específica. E isso é muito conveniente quando você, né, consciente ou inconscientemente, você rouba narrativas prontas, narrativas criativas, fantásticas de outros povos para dizer, isso faz parte da cultura brasileira no singular. A Trudeau deu exemplos como guaraná, mandioca, uma série de medicamentos que foram descobertos e desenvolvidos por povos indígenas, mas que nunca foram reconhecidos como autores ou proprietários dessas técnicas. E que depois foram coisas incorporadas à cultura brasileira, como se todas as pessoas do país tivessem a mesma relação, a mesma história com esses elementos. Com isso, ignorando que os povos indígenas tiveram um papel fundamental nesse processo. Lembra que a gente falou sobre como a primeira fase da literatura indígena, aquela da tradição oral, não é reconhecida? Isso porque, quando a gente fala de oralidade, é difícil identificar um autor. E essa brecha foi usada pela sociedade brasileira como uma estratégia de incorporar essas histórias numa narrativa nacionalista. Só que isso, ao invés de valorizar os conhecimentos tradicionais e a individualidade de cada povo, como costuma ser dito por aí, acaba, na verdade, apagando a participação e a autoria dessas pessoas na sua própria história. Mas sobre a identidade indígena, vai ser algo que eu nunca vou abrir mão. E eu digo como escritora e eu digo como indígena, porque assim, a história brasileira e a história literária brasileira, tudo que ela quis foi apagar a identidade indígena para se apropriar das nossas narrativas. Quando a gente se coloca com essa identidade, a gente demarca um território simbólico de dizer isso aqui não está livre, isso aqui não é terra de ninguém, isso aqui tem uma autoria coletiva, tem uma propriedade material que pertence a nós, não é seu brasileiro. Por isso é tão importante hoje esse movimento de autores indígenas no Brasil. Ele ajuda a retomar uma série de histórias aos seus autores originais, dessa vez com os devidos créditos e com a sua própria voz. E a autoria individual é essa autoria que está no mercado editorial, que vem para reforçar os valores, né, dos povos, das comunidades, mas o fato de estar no mercado editorial e circular, ela alcança uma outra visibilidade, inclusive lançando luz a essa autoria coletiva. E aí, obviamente, esse movimento acompanha o posicionamento político dos povos indígenas no Brasil. Tem um teórico da literatura que se chama Emil Quemé, ele é do povo Maya Quechua da Guatemala. E ele fala que não é possível separar a teoria literária indígena da política indígena, porque elas caminham juntos. Quando os indígenas eles pegam a escrita para publicar e etc., estudar mesmo, eles entendem a escrita como uma técnica, a língua como uma técnica que vai ser essa transportadora dos desejos, da luta, do movimento indígena. Então, a gente entende, alinhado à política indígena, a gente entende uma teoria da literatura que vai seguir as mesmas políticas que os povos indígenas estão tentando em termos de autonomia. Então, a política indígena fala do direito ao nome. Todos os autores indígenas que eu conheço, ou eles adotaram o nome de povo, ou eles adotaram o nome da tradição. Mas se você olha em documentos, que não faz, sei lá, 10 anos, que tem 20 anos que tem essa política, eles têm nomes brasileiros, nomes e sobrenomes brasileiros por conta da política de que proibia nomes indígenas. Então, isso acompanha também, dentro da literatura, a política indígena.
Com esse movimento, a gente está tendo a oportunidade de conhecer mais da tradição indígena e de ter acesso à cultura de tantos povos indígenas que existem no Brasil, aprendendo inclusive as diferenças que existem entre eles. Os escritores estão acompanhando as linhas da política indígena, que é autonomia, soberania, autodeterminação. E é tão falso isso de que a literatura indígena vai repetindo, vai falando das mesmas coisas, porque os temas indígenas, eles são tão abertos e são tão variados, assim, só fala isso quem nunca leu a literatura indígena, porque entrar no mundo da identidade indígena, ela é muito, assim, é um mundo muito amplo. A gente está falando de uma identidade indígena, mas a gente está falando de quase 400 povos indígenas, de quase 300 línguas faladas, culturalmente como elas são diversas entre si. Eu acho que quem fala isso nunca nem se aproximou das culturas indígenas para entender um átimo dessa dimensão que é essa riqueza cultural. E também de pensar como a gente pode tentar se aproximar de outras formas de viver e entender o mundo. No grupo que eu faço parte, sempre que a gente lê alguma coisa de literatura indígena, a conversa rende muito nesse sentido, em pensar pequenas mudanças que a gente pode tentar trazer para a nossa realidade, inspiradas nessas outras culturas. E aí uma das coisas que eu amo na literatura indígena é que não tem nada do amor romântico, mas não tem mesmo, assim, sabe? Eu amo, sabe, essa ideia de, ai, nossa, as mulheres foram abandonadas pelos homens, e as mulheres, o que elas fizeram? Elas foram procurar outros maridos. Tchau, amor, tchau e bênção, assim, completamente, assim, vai completamente na contramão do que a gente foi ensinado, de ficar chorando, de ficar se lamentando. E falando em grupos de leitura, para encerrar nosso episódio, a Truduá pediu para deixar um recadinho para vocês. E eu tenho uma página no Instagram que se chama Leia Mulheres Indígenas. E aí eu tô com uma proposta para 2026 de abrir um clube de leitura do Leia Mulheres Indígenas. Como que você vai apreciar melhor essa leitura e essas produções se vocês não sabem, né, de onde que a gente parte, quais são os princípios, quais são os valores? E aí eu tô querendo muito abrir um clube de leitura para 2026, espero que dê certo. E aí convidar todo mundo para, sei lá, estar com a gente, abrir debate, ler, se encantar ou se desencantar também, tá valendo, né? Tá tudo valendo. Fica aí o convite para seguir a página e ler mais livros escritos por autoras indígenas. Eu sou a Maíra Trinca, produzi e escrevi esse roteiro com pitacos e revisão da Lívia Mendes. A edição também é minha. Aproveita quando for seguir a Truduá e procurar a gente. Nós somos o Oxigênio Podcast em todas as redes sociais. A trilha sonora é do Blue Dot Session e os créditos estão na descrição desse episódio. A vinheta é do Elias Mendes. O Oxigênio tem apoio da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e é coordenado pela Simone Paloni. Obrigado por ouvir e até a próxima! Você ouviu Oxigênio, um programa de jornalismo científico e cultural produzido pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJOR, da Unicamp.